A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, e você que gosta de fotografar aí as imagens, os slides, que você esteja também com o seu celular prontinho, porque estamos começando mais uma aula. Quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, você que tem recomendado os Instantes Finais para seus familiares e amigos, e também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Bem, eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, em dois endereços diferentes, tá bem? Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Às vezes acontece de um desses dois YouTube cair, então você já tem um de reserva, tá bem? Rede Brasil Oficial ou IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Como sempre, nós anunciamos aqui o número para contato, né, aqui do nosso WhatsApp, o prefixo é 81 e o número é 99491-2293. Você pode enviar sua mensagem, sua dúvida, sua crítica ou a sua sugestão para nós. Muito bem, se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre os personagens da Grande Tribulação. Nós já estamos estudando esse tema sobre a Grande Tribulação já há algumas semanas. Já explicamos o que é a Grande Tribulação, como a Bíblia descreve a Grande Tribulação. Falamos sobre o juízo divino no período da Grande Tribulação, através da abertura dos selos, do toque das trombetas, do derramamento dos cálices da ira divina. E esta semana nós estamos estudando sobre os personagens que aparecem nesse período. Nós já explicamos sobre os 144 mil, que são judeus, dissemos isso, né? Que serão os pregadores do Evangelho do Reino na primeira metade da Grande Tribulação. Explicamos também sobre as duas testemunhas, aqueles dois profetas, dois servos de Deus, né? Aquelas duas oliveiras, aqueles dois castiçais, que está lá no capítulo 11 do livro do Apocalipse. São dois homens que serão poderosamente usados por Deus no período da Grande Tribulação e ficarão conhecidos no mundo inteiro. E detalhes, serão mortos, seus corpos estarão em praça pública e depois, milagrosamente, miraculosamente, esses dois servos de Deus vão ressuscitar. Depois de falarmos sobre esses dois grupos de pessoas que estarão a serviço de Deus, os 144 mil judeus e as duas testemunhas, nós começamos a estudar sobre os dois personagens que estarão a serviço de Satanás, né? Por falar nisso, nós já dissemos aqui várias vezes, né? Acredito que você já sabe disso, que durante os 7 anos de tribulação, este mundo será dominado por Satanás através de dois líderes, o anticristo e o falso profeta. Já explicamos quem é o anticristo. Nós dissemos que será um homem comum, nascido de mulher, não é um semideus, não, será um homem comum, mas claro que irá dominar o mundo, como no passado ocorreu na história dos Césares, na história de Alexandre o Grande, enfim, dos grandes imperadores que já surgiram. E nós iniciamos também estudando sobre o falso profeta, que é o líder religioso, né? Inclusive, algumas pessoas costumam dar o nome de trindade satânica, mas eu não gosto de aplicar o termo trindade senão ao Deus Trino. Eu prefiro dizer a tríade satânica que estará na terra nesse período, né? Satanás, através do líder político, que é o anticristo, e através do líder religioso, que é o falso profeta. Sobre o anticristo, o texto está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 8, e sobre, na verdade, até o versículo 10. E sobre o falso profeta está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 18. Nós já estudamos até o versículo 15 e hoje vamos estudar os versículos 16, 17 e 18, que fala especificamente, né, de forma mais clara, sobre a marca da besta ou sobre o 666. Mas como fazemos diariamente, eu sempre gosto de recapitular
os slides da aula anterior, porque se porventura algumas pessoas não puderam assistir, pelo menos pode fotografar aí rapidinho para guardar o material para estudos, ok? Então vamos recapitular o que foi que vimos no programa anterior. Estudamos sobre essa segunda besta, né, que surge da terra, possivelmente, né, vai ser um judeu, talvez não nasça necessariamente em Israel, mas será um judeu, e ele será o líder religioso, né, que vai auxiliar o anticristo. Vimos que ele irá reunir todas as religiões. Tudo nos leva a crer que será uma espécie de um movimento ecumênico, onde as pessoas serão motivadas a participar dessa religião idólatra que ocorrerá, que surgirá no futuro. Vimos aí o texto bíblico baseado lá em Apocalipse, que essa besta tem 2 chifres, né? Esses 2 chifres falam do poder político e do poder religioso, e dissemos também que ele é semelhante a um cordeiro, ou seja, vai apresentar-se como sendo uma pessoa mansa, inofensiva, como um santo homem de Deus. Mas que coisa interessante, a Bíblia diz que ele fala como o dragão. Quem é o dragão no Apocalipse? Muito bem, Satanás. Então ele vai falar como Satanás. Vimos que ele vai exercer todo o poder da primeira besta, ou seja, do anticristo, e vai fazer com que a terra e os que nela habitem adorem ao anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Tudo nos leva a crer que essa chaga mortal que foi curada refere-se ao ressurgimento do Império Romano como mais uma potência mundial, né? Vimos também no versículo de número 13, próxima tela, por favor, muito bem, que ele vai fazer grandes sinais. Este homem vai fazer com que caia até fogo do céu. E Jesus já havia advertido isso no seu sermão profético, dizendo que no fim dos tempos irão surgir falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, que, se for possível, disse Jesus, vai enganar até os escolhidos, ou seja, as pessoas que estiverem na terra, ao presenciarem os milagres, as coisas extraordinárias, serão tentadas a pensar ou imaginar que realmente trata-se de um homem de Deus. Vimos também o versículo de número 14, que diz que ele vai enganar os homens e ele vai dizer que faça uma imagem à besta. E aí está uma imagem de um dos Césares, né, de um dos imperadores romanos. Nós explicamos sobre isso ontem, que alguns imperadores romanos exigiram a adoração. Havia o culto ao imperador. Em algumas cidades havia imagens, estátuas desses imperadores que queriam ser adorados como se fossem deuses. E assim, o anticristo vai influenciar as pessoas para também fazerem uma imagem desse anticristo, ou seja, o falso profeta vai influenciar as pessoas para que o anticristo seja adorado. E, finalmente, nós concluímos o estudo aí no versículo de número 15, que diz que será concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. E aí está uma imagem de um supercomputador, né, que armazena os dados, e claro, hoje já existe tecnologia no mundo para que possa armazenar os dados de todos os habitantes da Terra. Já existe tecnologia, né? Então, nós cremos que o mundo está sendo preparado para a implantação deste governo mundial e também dessa religião mundial que será, digamos assim, o plano de governo e a religião que vai prevalecer na Terra após o rapto da igreja. Hoje, tenho certeza disso, que nós vamos falar sobre um dos temas mais complexos e polêmicos da escatologia, que trata-se do 666. E eu gostaria de já antecipar dizendo que eu não vim aqui nessa noite, nessa aula, para revelar o mistério do 666. Não vim aqui com esse objetivo. Nós vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz acerca deste número, mas posso te garantir algo. Nesses 2 milênios, desde que o livro do Apocalipse foi escrito, que os pais da igreja, muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia já tentaram decifrar o que é esse 666. Ao longo da história, todos os amantes da Bíblia, principalmente
amantes da escatologia já tentaram desvendar esse mistério que ainda não foi revelado. E o professor Givanildo não vem aqui hoje revelar esse mistério, porque eu acredito que esse será um mistério que será revelado ainda no futuro. Eu já disse aqui em várias ocasiões, mas eu não me canso de dizer-vos as mesmas palavras, que existem mistérios, existem profecias que nós só poderemos compreendê-las perfeitamente quando elas vierem a se cumprir. Eu já citei aqui vários exemplos, né? Existem profecias que nós lemos, que nós estudamos e nós até temos uma dedução de como isso irá acontecer. Mas a explicação clara, objetiva, específica, só quando a profecia se cumpre, né? Só relembrando aqui, por exemplo, aquela profecia de Isaías 53, quando Isaías falou sobre o servo sofredor, ou quando Isaías falou, por exemplo, que a virgem iria conceber, iria dar à luz a um filho. Claro que aquilo foi um mistério estudado pelos grandes homens de Deus no decorrer dos séculos. E só quando estas profecias se cumpriram, né? Quando a Virgem Maria deu à luz a Jesus, o Salvador do mundo, ou quando Jesus foi à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados, é que nós podemos ler a profecia de Isaías 7,14 ou de Isaías capítulo 53 e podemos trazer uma explicação. Por quê? Porque a profecia já se cumpriu. Mesma coisa será com o 666. Nós estudamos, né? Nós podemos trazer noções ou ideias do que seja o 666, mas a explicação clara e objetiva, concreta, só quando isso ocorreu, ou seja, só no período da grande tribulação. Mas vamos para os slides aí que foi preparado pela equipe de artes da Rede Brasil. Quero parabenizar mais uma vez a equipe de artes por essa imagem belíssima aí que foi preparada. Vamos lá para o primeiro slide. Bem, nós já dissemos, não é, que muitos estudiosos, muitos pesquisadores, né, já têm estudado acerca desse 666, né? Esse sinal que será colocado na mão direita ou na testa dos homens. Eu vou ler o texto bíblico para confirmar isso, né? Então, pesquisadores, teólogos, muitos estudantes procuraram explicar que sinal é esse que os homens deverão ter na sua testa ou na sua mão direita para que possam comprar ou vender durante o período da grande tribulação. Vamos ver o que é que o texto bíblico diz. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 16, diz: e faz que a todos, isso é uma continuação do que vimos ontem, né? Nós estudamos até o versículo 15. Então, dando continuidade a essa segunda besta do Apocalipse, ao falso profeta, diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, nós podemos dizer que isso é uma profecia que não teve o seu cumprimento ainda. Nós estamos tranquilos quando nós estudamos sobre o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, nós ficamos tranquilos que isso ainda não se cumpriu, né? Até o capítulo 5 nós podemos dizer que sim, mas a partir do capítulo de número 6 podemos dizer que é futuro, que é profético, que é escatológico. Não houve nenhum período da história da humanidade que esta profecia já tenha se cumprido. Isso é algo futuro. Mas o que é que vai acontecer aí? O que é que nós podemos entender desse texto? Que haverá uma imposição para que todos os homens, quando diz grandes e pequenos, ricos e pobres, né, está dizendo que são todos os homens. Este será o objetivo. Também não estamos com isso dizendo que todas as pessoas irão ter a marca da besta. Claro que não. Haverá um grupo de pessoas que vão rejeitar a religião do falso profeta, vão rejeitar o plano de governo do anticristo. Os 144 mil judeus, as duas testemunhas estarão na terra dizendo assim: não aceite, prefira a morte. É claro que muitas pessoas não irão aceitar, mas que haverá sim uma imposição, haverá uma obrigatoriedade. Os seres humanos serão obrigados e muitos até irão perder a sua vida caso não aceitem esta marca da besta. No passado, pensava-se que seria o quê? Que seria uma espécie de uma tatuagem mesmo. Na testa, escrito os 3 números, né?
né? Se interpretou erroneamente assim. Claro, com a modernidade, com a tecnologia, foram surgindo outras interpretações e nós estamos falando das coisas que estão mais possíveis de acontecer. Vamos ver o que é que diz o versículo 17. Então, para que será colocado esse número, essa marca da besta? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nós podemos dizer que o dinheiro vai deixar de existir. Tudo nos leva a crer que a moeda do futuro será uma moeda virtual. Inclusive, já existe moeda virtual no mundo, você sabe disso, né? Tem pessoas que estão fazendo até investimentos, transações, né, em moedas que as pessoas não manuseiam, não têm a cédula em mãos. Né? Com o Bitcoin, por exemplo, é um exemplo disso. Eu não estou dizendo que será o Bitcoin a moeda do futuro, pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo de moedas virtuais que as pessoas fazem negociação, que as pessoas fazem investimento em moedas que ele não pode ver, não pode pegar. É algo simplesmente virtual. Então, o que é que vai acontecer no futuro? Tudo nos leva a crer que o dinheiro vai deixar de existir. Nós vamos explicar aí como será isso dentro da medida do possível, né? Então, as pessoas só vão poder comprar, vender, se tiver esse selo, essa marca da besta. E comprar ou vender é um resumo de todas as ações, né? Então, ninguém vai poder trabalhar, ninguém vai poder viajar, não vai poder fazer nada se não tiver essa marca da besta. Vamos para o versículo. Então, vamos logo para a explicação. Então, quando surgiu a internet, muitas pessoas disseram, já sei o que é o 666. É o www. Alguém já chegou a interpretar isso quando surgiu a internet. Depois, surgiu algo mais moderno, mais sofisticado, vamos dizer assim. Não, volte, por favor. Os produtos industrializados começaram a vir com código de barra. Inclusive, abre a tela, por gentileza. Você vai até observar isso. Você lembra disso. Que nos códigos de barra dos produtos industrializados, tem 3 barrinhas aqui que não tem número. Pode observar isso. A primeira, a central e a última. E muitas pessoas começaram a dizer assim, pronto, agora sim, esse representa o 6, o 6 e o 6. Aí, como pensavam as pessoas? Que seria colocado uma espécie de um código de barra na testa das pessoas ou dos seres humanos. Então, veja que os teólogos, os estudantes da Bíblia, começaram a dar as suas interpretações de acordo com a tecnologia da época. Então, hoje, já deduzimos que não seja mais a internet, não tenha nada a ver com www. Por dedução, também não acreditamos que seja o código de barra dos produtos industrializados. O que seria hoje o mais provável? Hoje, eu costumo sempre dizer que amanhã pode surgir algo mais moderno, mais sofisticado, que venha substituir o chip, né? Que é o microchip que nós vamos falar sobre ele, tá certo? Pode ser que, se Jesus não voltar logo, e daqui a alguns anos eu esteja explicando esse assunto, pode ser que apareça aqui o www e eu dizer assim, não é mais, não é o código de barra e nem é um microchip, porque surgiu algo mais moderno. Vamos para a próxima tela. Então, o que é possível? Recentemente, não é, essa nova tecnologia, que eu tenho certeza disso, que você já conhece. Você já viu vídeos da internet, você já leu acerca disso. Uma nova tecnologia que tem surgido e a maioria dos teólogos, a grande maioria dos estudantes da Bíblia que estudam escatologia, chegam a dizer que será este sinal o chip, tá certo? Traz para cá essa imagem, por gentileza. Então, nós temos aqui 3 imagens. A primeira, como ele está aqui, né, entre 2 dedos de uma pessoa, mostrando o quanto ele é pequeno, né, mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. Aqui, para você comparar, né, aqui está um grão de arroz, para você comparar mais ou menos como será esse microchip. Detalhe, isso já existe, já foi implantado em algumas pessoas, inclusive, você sabe disso. Isso não é uma tecnologia que vai surgir, não, já existem pessoas chipadas, né? Já existem pessoas que estão usando com fins medicinais, por exemplo, as pessoas
que tem alguma doença, então, através desse chip, ele é monitorado, né? Os médicos lá dos hospitais, em tempo real, podem monitorar essas pessoas. E aqui está como será isso implantado. Então, por dedução, como seria isso? Seria mais ou menos assim. É uma hipótese, isso é uma possibilidade. Digamos que começou a grande tribulação, digamos que a igreja foi arrebatada hoje e começa agora, vai surgir o anticristo, né? E começa agora a trazer esse plano e vai ter um período de adaptação e de implantação. É como se, digamos que o dinheiro deixasse de existir e todos os homens deveriam ter esse chip. Então, por exemplo, o que é que ocorre hoje em nossos dias? Geralmente um trabalhador comum, ele anda com diversos cartões, não é verdade? Ele tem, por exemplo, aquele cartão do banco, que é para ele sacar o dinheiro do seu salário. Ele tem um cartão do VEM para ele andar de ônibus ou andar de metrô. Ele tem um cartão quando a empresa dá o vale alimentação ou vale refeição, ele tem outro cartão que é para ele fazer as suas refeições. Muitas vezes ele tem 2 ou 3 cartões de créditos de bandeiras diferentes. Então a pessoa anda muitas vezes com vários cartões, além da sua identidade, do seu CPF, e você sabe disso. Quando um cidadão é assaltado ou ele perde documentos, é uma trabalheira enorme, não é? Para que ele possa recuperar todos esses cartões, ele possa bloquear para que ninguém faça mau uso dos seus cartões. Isso também tem facilitado para que haja sequestros relâmpagos, onde muitas pessoas às vezes são sequestradas, são levadas à agência bancária para sacar dinheiro para bandidos e marginais. A pessoa pode perder, o cartão pode ser clonado, enfim, mesmo que a pessoa não esteja com dinheiro, mas está correndo risco se estiver com esses cartões. Então, digamos que isso ocorra no futuro. Todas as informações desses cartões sejam colocadas onde? Num pequeno chip. Como seria isso? Eu estou pensando em possibilidades. Eu não estou dizendo será assim, eu estou pensando em possibilidades. Então seria mais ou menos isso. O trabalhador passou 30 dias trabalhando na empresa e será creditado o seu salário, que através desse microchip na sua mão, ele vai poder ser creditado ali para ele. Então ele vai, por exemplo, a um posto de combustível, abastecer o veículo, o automóvel, não vai precisar ele tirar dinheiro ou cartão de crédito. Com o coletor de dados, vai debitar do valor que ele tem no seu chip e creditar para o dono lá do posto. Ele vai no supermercado, fez as compras, mesma coisa. O coletor de dados debita aqui, credita para o dono do supermercado e assim sucessivamente. Vai andar de trem, vai andar de metrô, vai numa farmácia, numa padaria. Observe que tudo isso aí vai fazer de quê? Vai fazer com que torne-se a vida mais fácil para as pessoas. Então, observe, vai ser mais difícil para o tráfico de drogas, vai se tornar mais difícil para que a pessoa seja sequestrada, para que haja sequestro relâmpago, será mais difícil para que a pessoa seja assaltada. Então, isso vai gerar o quê? Benefícios para a humanidade. Então, haverá essa imposição, haverá essa obrigatoriedade. Quando a gente pensa no 666, eu gostaria de que você visse hoje não só no sentido religioso, no sentido espiritual, não. Vamos olhar como uma tecnologia. Agora, por trás dessa tecnologia, por trás desse discurso, olha, você vai ter segurança, você não vai ser mais sequestrado, vai acabar o tráfico de drogas. Por trás desse discurso, há uma mente pensante que está querendo o quê? Monitorar os homens. Então, isso vai facilitar o monitoramento. As pessoas que terão chip serão monitoradas, onde as autoridades vão saber onde as pessoas estão. Se estão em casa, se estão no trabalho, onde as pessoas estão. Hoje, por exemplo, né, nós já, em certo aspecto, nós já somos chipados. Como assim, professor? No celular. Não é você que tem um celular, você já anda com um chip no bolso, você tem cartão de crédito. Só que a diferença é que não está no nosso corpo, né? Está no celular ou está no cartão. É possível que no futuro isso seja implantado. Então, claro que os 144 mil, as 2 testemunhas, os desviados que não foram arrebatados, vão dizer assim, olha, isso aí é a marca da besta. Não vamos aceitar, vamos rejeitar.
mas a vida na terra será simplesmente insuportável. Lembre-se disso. Nós falamos dos selos, das taças e das trombetas. Lembram disso? Daquelas séries de juízo? Imagina, além das catástrofes, dos terremotos, das coisas horríveis que vão ocorrer no mundo, ainda tem outro problema maior. Qual é? É a perseguição. Porque se pega um pai de família, quem é você? Não, você é um indigente, você não tem documento, você não tem um chip, ninguém sabe nem que você existe. Então você só tem duas opções. Ou você vai aceitar, por força, nós colocamos, ou então você vai ser morto. E aí, muitos serão mortos, né? Então, o anticristo vai se utilizar dessa tecnologia para monitorar os cidadãos. Vamos para o último slide da nossa aula de hoje, né? Então, o que é que diz o versículo 18, que é o tema de estudos e discussões, e que o professor Givanildo hoje não vai revelar esse mistério, né? Diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Professor Givanildo, o senhor pode desvendar esse mistério? Não, infelizmente eu não posso. Eu não sei. E eu não quero aqui agir com imaturidade de trazer uma revelação, tá certo? Se não, eu não sei. O que eu acredito, o que nós acreditamos, o que nós defendemos, é que quem estiver na terra durante a grande tribulação terá como identificar. Então isso pode ser, por exemplo, eu vou dar algumas possibilidades, algumas suposições. Pode ser uma data de nascimento? Pode ser. Pode ser o número de um projeto de lei? Pode ser. Pode ser o nome de um programa governamental? Pode ser. Pode ser o número de uma tecnologia? Pode ser. O que é? Não sei. Eu estou apresentando aqui possibilidades. Mas haverá formas de se calcular e de saber exatamente do que se trata. Não hoje, mas no período da grande tribulação. Então, o que é que vai acontecer no futuro? Haverá uma tecnologia moderna, sofisticada, que será apresentado para os moradores da terra como um benefício para a segurança nacional, só que por trás desse discurso de segurança nacional está um objetivo maior, que é monitorar os homens e assim saber quem é que está a favor do anticristo e quem é que está contra, né? Então, muita gente já está me perguntando, e acredito que nesse intervalo de 30 minutos, muita gente já mandou mensagem. Professor, é possível alguém receber o chip e depois se arrepender, tirar? Não sei dizer. A Bíblia não oferece respaldo para isso, para dizer que a pessoa pode se arrepender. Eu não sei se será possível a retirada desse chip, eu não sei quais são os danos. Então, nós não sabemos se isso será possível porque a Bíblia não é clara quanto a esse assunto.